Graça e paz, irmãos abençoados em Cristo. Estou aqui mais uma vez com as graças de Deus, para falar da graça de Deus. Quero nessa noite estar gravando um vídeo aqui, onde esta mensagem, com certeza, ela vai abrir os olhos do entendimento dos nossos amados irmãos que está aí do outro lado na gravação, que vão assistir esse vídeo mais tarde. Amados, quero estar fazendo uma leitura de Êxodo 20, versículo 1 a seguir, que diz assim: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens esculpidas, nem figuras alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam. 6. Eu uso de misericórdia com milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terás por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Significado, desculpa aí, abençoado. Amados, durante muitos anos, a gente tem ouvido aí, dentro do sistema religioso, eles falarem acerca dos católicos, que são idólatras, que fazem penitências, que fazem romarias, que fazem votos, que adoram imagens, que adoram figuras, né? E por aí vai. Mas, lamentavelmente, infelizmente, o sistema religioso, no caso aí, os evangélicos, eles vêm adorando um Deus mitológico, um Deus que nunca existiu, um Deus que simplesmente é fictício e que não tem poder algum da forma com que é pregado aí dentro do sistema religioso. Infelizmente, para eles, esse Deus mitológico, esse Deus existe. Eles falam que o diabo existe. O que o diabo que faz isso, que faz aquilo. Mas, agindo assim, essas pessoas estão endeusando um ser mitológico que nunca existiu. A palavra de Deus aqui em Êxodo 20, no versículo 3, deixa bem claro: não terás outros deuses diante de mim. Mas infelizmente estão endeusando um ser que nunca existiu. Não terás outros deuses, porque mais se falam em diabo lá do que no próprio Criador. Mais se fala em demônios lá do que no próprio Criador. Lamentavelmente, esses espíritos, esses demônios, esses diabos só existem lá dentro. Lá eles cultuam ele. O nosso Criador aparece lá apenas de freelance. Lamentavelmente. Mas o tempo todo, quem faz o espetáculo dentro do sistema religioso é esse diabo mitológico.
Então eles endeusam ele, ficam endeusando ele. Quem deveria ser o cabeça de fato dentro daquele sistema religioso era o nosso Salvador, o nosso Criador, aquele que deu sua vida por nós. Amados, quando pregamos para alguém do sistema religioso, quando falamos que esse diabo que eles falam aí já foi aniquilado, que era a carne, que ele foi aniquilado na carne, na morte de Cristo, na cruz, eles inventam várias coisas para sustentar a existência dele. Mas preferem buscar subterfúgio, artifícios e tudo mais para sustentar que ele existe, mas jamais para falar que ele foi derrotado, jamais para entender que esse diabo que eles pregam lá é um ser que nunca existiu. Lamentavelmente, eu, há uns anos, antes de eu conhecer a graça de Deus, eu era uma pessoa que tinha medo, sim. Tinha medo e acreditava nessa existência desse ser mitológico. Mas, com o passar do tempo, o Espírito Santo de Deus manifestou em mim e me revelou a graça. E nesta época, que me revelou cerca de uns 5 anos atrás, algumas pessoas falavam assim: como pode? Só você e a sua esposa entende, conhece dessa forma, só vocês dois? E nós ficávamos meio sem explicação, porque a palavra de Deus, ela é clara. Quem crê em mim, como diz o que está escrito, como diz a Escritura. E nós passamos a acreditar dessa forma. E ficamos surpresos quando lemos Hebreus 2,14 e constatamos lá que ele, o diabo, que pregavam, aquelas pessoal do sistema religioso pregavam para nós, já havia sido aniquilado. Ficamos surpresos. E mais surpreso ainda, ficamos quando nós encontramos em Efésios 2,8 que somos salvos pela graça, que nada mais precisamos de fazer para que sejamos salvos. Isso nos deixou muito maravilhoso, muito feliz. Então, abençoado, eu vou estar lendo aqui novamente Êxodo 20 e vou estar comentando aqui. Êxodo 20, começar do verso 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo, é Deus falando, amado, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, ou seja, alguém estava sendo escravo, sendo escravizados ali. Não terás outros deuses diante de mim. Ele falou, não faça, não terá outros deuses diante de mim. Quando uma pessoa acredita que existe um ser maligno com poder de jogar a pessoa no inferno, de colocar doença, de estragar a vida de um casamento, de alguém a ser atropelado, de alguém matar, de alguém morrer, de bebedice, quando alguém acredita que existe um ser com esse poder, essa pessoa está endeusando esse ser. Mas nós sabemos que só existe um Deus e Pai de todos, só um, que tem todo o poder. Então, amados, infelizmente é assim que está acontecendo. Endeusando um ser mitológico que nunca existiu e deixando de lado o poder do nosso Criador, que tem poder sobre tudo e sobre todos. Vamos continuar com a leitura. Não farás para ti imagens esculpidas, nem figuras alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás diante delas. Amados, o que mais existe aí dentro do sistema religioso, nas chamadas igrejas, vem aqui para frente, abaixa a tua cabeça, que eu vou estar orando por você, e você vai ser curado, você vai arrumar um emprego,
eu vou estar orando por você, vou estar colocando a mão na tua cabeça, e a partir de aí, a partir de então, amanhã você vai receber uma surpresa de um emprego, de algo que você esperava há tanto tempo, e a pessoa se curva, chora. Ela está fazendo o quê, amado? Está desobedecendo o nosso Criador, porque ele disse aqui em Êxodo 20, no versículo 5, não te encurvarás diante deles, nem as servirás. Ah, está falando de deuses, não é? Isso. Mas as pessoas que estão lá à frente de uma denominação chamada igreja, eles estão se endeusando, porque eles falam, eu vou fazer isso, eu vou te curar, eu vou orar, e isso vai acontecer. Eles estão se endeusando, e as pessoas estão acreditando. E, às vezes, as pessoas são curadas mesmas. Não é porque aquela pessoa orou. Não, é porque ia de fato acontecer. O que Deus tem para mim, amado, o que Deus tem para você é seu, o que é para mim é para mim. Independente do que eu faço ou deixei de fazer. Agora, quando você faz o bem para alguém, é mais agradável aos olhos do nosso Criador. Quando você pratica o bem, tudo fica mais fácil para você. Então, amados, vamos lá. Não te encurvará diante deles, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Essas pessoas, amado, ela não ama a Deus. Lamentavelmente não. Porque a palavra de Deus fala uma coisa, eles pregam outras e praticam outras coisas. Eles, se está escrito alguma coisa de uma forma, mas o seu líder religioso falou que não, isso não é assim, prevalece o que foi dito pelo seu líder e não pelo que está escrito. Ou seja, essas pessoas odeiam o Criador. Êxodo 20, verso 6. Eu uso de misericórdia com milhares dos que me amam. Dos que amam. Deus vai ter misericórdia de quem ama Ele. Se não amou Ele, Ele não vai ter, não tem como. Ele guarda os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terás por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Amados, se pararmos para analisar, Mateus 10, do verso 1 a seguir, Jesus está dando poderes a 12. Naquela época Judas ainda se encontrava vivo. Então, em outras passagens ele fala em meu nome, em meu nome, em meu nome. Não foi para mim que ele falou, não foi comigo que ele falou, foi com os 12. Foi com os 12. Então, eu não posso estar fazendo algo aqui em nome de alguém que não me deu uma carta branca para me fazer. Mas as pessoas estão aí, em nome de Jesus faça isso, em nome de Jesus aconteça aquilo, em nome de Jesus isso e aquilo. Amado, aonde foi que você viu Jesus falando para você, te dando essa carta branca para você expulsar demônio que nunca existiu, da forma que são pregados aí, curar enfermo? Aonde foi? Aonde foi que ele te deu esse poder para você estar fazendo isso? Não foi para nós, não. Ele falou para os 12. Ó, mas então, nós não podemos fazer mais nada pelos nossos amados, nossos irmãos. Podemos sim pregar a verdade para eles. Pregar a verdade, que a verdade liberta de tudo, de males, de doença, de tudo isso. Tem uma passagem aqui, abençoado, que eu não coloquei aqui, mas os nossos amados irmãos devem ter conhecimento que um certo grupo de pessoas foi expulsar demônio
um indivíduo endemoniado falou, olha, eu sei quem é Paulo, eu sei quem é Jesus e quem é Paulo, mas quem é vocês eu não sei. Pegou eles e Então, amado, infelizmente, as pessoas estão fazendo algo em nome de Jesus, sendo que não tem essa prerrogativa, não tem essa carta branca para fazer. Não tem. Vou expulsar demônio em nome de Jesus. Não existe mais demônios. Não existe. Sai diabo em nome de Jesus. Não existe mais diabo, Hebreus 2,14. Então essas pessoas não amam a Deus, que estão chamando Deus de mentiroso. Porque já está escrito que Deus, o nosso Salvador, já aniquilou ele na cruz. Olha aqui, eu vou estar lendo aqui o significado de em vão. Em vão. O que eu acabei de ler ali. Né? Usar o nome do nosso Senhor em vão. Em vão. Locução adverbial. Inutilmente. De um modo inútil. Ou seja, vou fazer... sai diabo em nome do Senhor. Em nome de Jesus. É inútil. Por que é inútil? Não existe mais. Você está curado em nome de Jesus. Ele não mandou você fazer isso. Ele não te deu esse poder para você fazer isso. Ele falou para os 12. Vamos lá, abençoado. Hebreus 2,14. Esse aqui é um versículo que muitos conhecem. E visto como os filhos participam de carne e de sangue, e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha um império da morte, isto é, o diabo. Amados, mas as pessoas, quando a gente apresenta essa passagem aqui para eles lamentavelmente falam que existe sim um diabo que está por aí fazendo mal. Está escrito. Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, disse, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Aqui está escrito. Porque isso aqui é a palavra da verdade. E o diabo foi aniquilado na morte de Cristo. Às vezes as pessoas pegam lá Mateus, Marcos, as passagens ainda que Jesus de Nazaré ainda se encontrava vivo, fala aqui, ele está falando de diabo aqui. Mas nós sabemos que esse diabo que o pessoal do sistema religioso pregam não existe. O diabo que existe é aquele que se opõe às vontades do Criador, aquelas pessoas que se opõem a alguém de uma forma contrária, é adversário. Nas traduções das Bíblias aí, lamentavelmente, um padre aí fez essa confusão toda e vem se arrastando há anos, e as pessoas estão contaminadas com esse mal e não querem atentar para isso. Não querem aceitar que já foi aniquilado. Mas que diabo então que ele aniquilou lá na cruz? Foi a carne. A carne. Antigamente a carne dominava as pessoas. Hoje ela não domina mais. Hoje em dia não existe nenhuma tentação que nós não possa suportar. Não vem nenhuma tentação que nós não possa suportar. Não vem nenhuma tentação que não seja humana. Então, abençoado, foi lá na cruz, na sua carne, na sua morte que ele aniquilou o diabo. Então as pessoas pregam, olha aqui, Mateus, olha aqui, está falando do diabo aqui, mas Jesus ainda estava vivo. Aqui está falando que foi na morte dele que ele aniquilou. Lamentavelmente, as pessoas estão endeusando um ser mitológico que não existe, nunca existiu. Não, ele que faz isso, ele que faz aquilo. E Deus aniquilou ele na cruz. Não, existe outro diabo. Não, mas ele já aniquilou os demônios, os filhos dos demônios, os ratinhos dos demônios, já foi aniquilado. Não, mas existe mais, ou seja, estão endeusando. Prefere acreditar na mentira do que aceitar a verdade. Infelizmente estão sendo assim. Olha aqui, abençoado. As pessoas falam, não, que existe um outro diabo ainda. Não, ele não aniquilou, não. Esse aniquilou aí é simbólico. Porque, não, aniquilou aqui. Às vezes algum aceita. Aniquilou aqui, mas os demônios ficou.
Olha aqui, Judas 6, Judas 1,6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua propriedade, própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Abençoado, esse grande dia foi em 70 depois de Cristo, que houve aí o Apocalipse, né, que eles falam, que já aconteceu, foi no ano 70 depois de Cristo. Eu creio que essa semana agora eu vou estar gravando um vídeo falando a respeito da grande tribulação e vou estar postando aí para os nossos amados aí. Então já aconteceu, o juízo já passou, não existe mais juízo daqui para frente, até porque não tem lei. Nós não estamos mais debaixo de lei para nos condenar, para nos acusar. A força do pecado é a lei. A lei e os profetas duraram até João. Cristo é o fim da lei. Quando Cristo chegou no mundo, ele já começou um processo de transição da lei para a graça. O antigo pacto para o novo pacto. Hoje nós estamos no novo pacto, que Jesus de Nazaré, nos dias de sua carne, ainda disse em Mateus 26 a seguir: esse é meu sangue, o sangue do novo pacto, ou o sangue do Novo Testamento, o sangue da nova aliança. Amados, as pessoas leem essas passagens dentro das chamadas igrejas, mas não atenta que Jesus está anunciando um novo caminho, um novo e vivo caminho, para que nós andemos nele. As pessoas estão endeusando a antiga aliança, que era um pacto de morte. Estão endeusando o diabo, estão endeusando os seus demônios, acreditando na existência dele, e deixa de acreditar na palavra de Deus que está aqui na Bíblia. Isso é fato. Eu coloquei aqui os dois versículos perto um do outro aqui. Sobrou o que mais, amados? Mas ainda lá em Apocalipse está falando isso. Isso não foi para nós não, amado. O dragão vermelho, era Herodes, o grande. As estrelas do céu são as pessoas, não são estrelas literalmente. Quando eu for gravar o vídeo aí a respeito da grande tribulação, vou estar falando acerca dessas figuras de palavras. Amados, é muito importante atentar para as figuras de palavras que são usadas na Bíblia, era costume na época. É muito importante atentar para isso. Quando diz o diabo é acusador, Satanás é uma figura de palavra, é o opositor, é o adversário. Vamos lá. 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fôssemos sarados. Porque eres desgarrados como ovelhas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das ovelhas, das vossas almas. Amados, lamentavelmente as pessoas ainda continuam falando que nós temos pecado. Essas pessoas estão se tornando inimigas de Deus, porque não aceitam a verdade. Está claro. Levando ele mesmo os nossos pecados, ele mesmo levou, mas as pessoas estão aí, eu estou cheio de pecado, aí no sistema religioso faz um cursilho lá, sei lá como é que eles chamam, a partir de hoje então você não tem pecado, lá na outra denominação, vem e confessa seus pecados e pronto. Ou seja, estão se endeusando, porque quem levou, quem eliminou os pecados foi Cristo na cruz. Mas as pessoas ainda continuam falando que a gente tem pecado. As pessoas continuam falando que você está em pecado, que alguém está em pecado. Vem aqui para você orar para você sair do pecado. Ou seja, Cristo, o sacrifício dele na cruz não serviu de nada.
As pessoas estão se endeusando e endeusando também um diabo mitológico. Ele falou bem no início ali do nosso vídeo, não terás outros deuses com D minúsculos. Mas as pessoas hoje, nas chamadas igrejas, têm poder para curar. Ah, o fulano cura. O fulano ele orou e o diabo saiu. O demônio saiu, o demônio foi amarrado. Que demônios são esses que amarram todo dia, e eles estão aí de voltas? Por que esses demônios não manifestam dentro de um estádio de futebol, mas só manifestam dentro das chamadas igrejas? Por que esses demônios não manifestam lá nos índios? Eles têm lá os demônios deles lá, até no momento que eles querem, depois já era. Por que, abençoados? Só manifestam lá. Eu nunca vi um demônio manifestado em um boteco, em uma partida de futebol. Porque não existe. Porque não existe. As pessoas estão se endeusando, estão fazendo deuses, fazendo o seu igual de Deus. Não, o pastor fulano, o padre fulano orou para mim e eu fiquei curado. Orou para mim e aconteceu isso. Hoje as pessoas não se importam com a palavra de Deus mais, sabe por quê, amados? Se elas estivessem dando bem, elas deixam tudo de lado. Não importa o que a palavra diz. Ah, eu vou lá para a igreja porque hoje tem uma revelação. Olha, eu vou para a igreja porque quem está lá hoje é o fulano de tal e ele vai orar e eu vou ficar curado. Ó, fulano vai trazer a chave da minha casa própria. Estão endeusando, estão fazendo esse ser humano de Deus. A palavra aqui foi bem clara, não terás outros deuses diante de mim. Mas essa pessoa que chegou para ser o pregador, vai fazer tudo isso. Ah, em nome do Senhor, fala que é isso, só um, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Amado, ele mandou fazer isso. Tem uma passagem de Mateus que fala, Senhor, Senhor, em teu nome, curei enfermo, expulsei demônios, fiz isso, fiz aquilo. Ele fala assim, claramente, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, o óleo. Por quê? Que Jesus vai dizer isso daí? Isso já aconteceu. Mas, lamentavelmente, hoje o povo está do mesmo jeito e não vai ficar de graça, não. Por que ele falou isso? Vós que praticam iniquidade. Porque nessa ordem não foi dada para eles. Essas pessoas só querem se dar bem. Só querem nome, dinheiro. É iniquidade. Eles não estão preocupados com a palavra de Deus. Não há outros deuses. Só há um mediador entre nós e Deus. Só há um mediador. Mas estão fazendo vários deuses. Vem cá que eu vou orar por você e Deus vai fazer isso. Como que você sabe que vai fazer? Tudo é por Ele, é na vontade dEle. Vocês estão se endeusando. Isso não vai ficar de graça. Não pode ficar de graça. Vamos lá. Gálatas 26. Gálatas 3, 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Amados. Aí eles falam que para você ser filho de Deus, você tem que ir para dentro de uma denominação, se comportar, fazer um cursinho, mergulhar nas águas, tomar ceia, dar o dízimo e tudo, curvar para o pastor estar orando. E a palavra de Deus falou que não é para curvar diante de deuses. Mas estão se curvando, estão se endeusando, porque ninguém pode tocar no ungido de Deus. Não é assim que se fala? Não toqueis no meus ungidos. Eu tenho um vídeo falando a respeito disso daí. Está aí no canal, os amados podem estar procurando aí que vai encontrar. Não, eles estão se endeusando. As pessoas veem o seu líder religioso como se fosse um Deus, que não pode tocar nele, não pode falar mal dele.
Se ele estiver roubando, prostituindo, fazendo o que for, não pode falar nada dele. Então, mano, falam que para você ser filho de Deus, você tem que andar direitinho, porque senão você deixa de ser filho. É um absurdo, mano. Vamos lá com a leitura. Colossenses 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Amados, está bem claro. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Não há outro Deus. Então, tudo foi criado por ele e para ele. Não existe diabo. Não existe. Ou você acredita na palavra de Deus, ou você deixa de acreditar. E esse diabo mitológico que o sistema prega não existe. O que domina o ser humano hoje é a carne. Gálatas 5,19. Porque as obras da carne são lascívia, prostituição, bebedice, homicídio e por aí vai um monte de coisas. Coisas que o sistema religioso fala que é o diabo que faz e aqui nós sabemos que é a carne que faz. Então, baseado nesses entendimentos, o fulano de tal é bom para expulsar demônio, é bom para isso, é bom para orar, é um profeta, ele adivinha, e lamentavelmente só adivinha coisa ruim. Ele só vê no futuro das pessoas coisa ruim, porque eles não servem a Deus de fato. O Deus deles é o ventre. Vamos lá, Colossenses 1:17. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Ou seja, tudo existe por ele. Tudo. Tudo é tudo, amado. Mas até o mal é. Isaías 45:7. Ele criou todas as coisas. E eu creio. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. E é o príncipe, e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Amados, ele é a cabeça do corpo. Se Cristo é a cabeça do corpo, quem é o corpo? A igreja. Quem é a igreja? Somos nós, e não um templo feito de alvenaria, feito de areia e cimento. Mas, lamentavelmente, as pessoas estão por aí tomando suco de uva e comendo um pedacinho de pão que ninguém sabe a origem dele. O suco que ninguém sabe quem fez, foi macetado junto ali. Estão falando que é o sangue de Cristo. Estão falando que é o corpo de Cristo. Enquanto que na palavra de Deus o corpo de Cristo é a igreja. E a igreja somos nós. Às vezes as pessoas falam, vamos para a igreja. Como que vamos para a igreja? Como que vamos para a igreja? Poderia falar assim, vamos para a reunião. Bonito. Vamos ouvir a palavra da verdade. Bonito. Olha, um local para a gente se reunir nas praças, dentro do ginásio. Já que quer fazer, já que quer ter um tempo para se reunir, mas que divida tudo. Quanto que gastou de água, de luz, gastou tantas meses, divide tudo. E apresenta para o povo pagar, mas não fica pagando salário de pessoas ali comendo, bebendo do bom e do melhor e chamando vocês de ladrão porque não deu dízimo, chamando de vocês de endemoniado. É assim. Se não der dinheiro, fala que está roubando de Deus. Vamos continuar. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Aqui está assim. É na cruz que ele fez a paz. Por meio dele, reconcilie-se consigo mesmo todas as coisas. Mas
lamentavelmente as pessoas estão aí reconciliando com um ser humano que se denomina padre, pastor, presbítero e por aí vai. Estão se reconciliando. Vou lá me reconciliar, vou falar com fulano lá, vamos reconciliar, é o mediador. Amado, não terá outros deuses diante de mim. O Senhor falou sim. E você não, hoje você é o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita dentro de nós. Se ele habita em nós, como que eu vou pedir para alguém interceder para falar com Deus no meu lugar se ele habita aqui? Imagina você morando dentro de uma casa. Você tem seu pai, sua mãe, seus irmãos, moram ali. Aí você quer alguma coisa do seu pai. Você vai pedir para sua mãe? Você vai pedir para o seu irmão, para sua irmã? Não, você tem acesso livre ao Pai. Deus habita em nós, nós temos acesso a Ele. Nós temos acesso ao Pai. Não precisamos de intercessor. Não precisamos, mas não estão tendo outros deuses diante do Criador. Porque não, se o fulano falou, acabou. É do jeito que ele falou, mas a palavra de Deus não está dizendo, não, mas fulano falou, eu acredito nele. Eu acredito nele. Está chamando Deus de mentiroso. Está falando que a palavra de Deus não é verdadeira. Porque aqui é o nosso Criador falando. Vamos lá. Amós 9:2. Ainda que, amados, prestem atenção. Mesmo os amados aí, que ainda faz parte do sistema religioso, não querendo aceitar essas verdades, não está escape da mão do nosso Eterno. Não está escape. E as pessoas falam que se a gente não tiver uma denominação, se a gente não tiver lá servindo a um Deus humano, para ser sincero, né? A gente vai sair da mão de Deus, da presença de Deus. Olha aqui, Amós 9:2. Ainda que cavem até o Seol, dali os tirará a minha mão. Ainda que subam ao céu, dali os farei descer. Ainda que se escondam no cume do Carmelo, buscá-los-ei, e dali os tirarei. E ainda que se ocultem aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem à serpente, e ela os morderá. Também, ainda que vão para o cativeiro diante dos seus inimigos, ali darei ordem às espada, e elas o matará. Enfim, eu porei os meus olhos sobre eles para o mal, e não para o bem dos inimigos. Deus é soberano, amado. Deus é soberano. Não terá outros deuses diante dele. Achar que alguém vai orar por você, que vai mudar alguma coisa. Só ele é Deus. A glória dele ele não divide com ninguém. 5, versículo 5. Pois o Senhor, o Deus dos exércitos, é o que toca a terra, e ela se derrete. E planteiam todos os que nela habitam, e a ela todas se levantam como o Nilo. E diminuiu como o Nilo do Egito. Amados, é muito sério o que está acontecendo aí. É necessário um mover do pessoal da graça para que se torne mais conhecida a graça de Deus. Eu peço aos nossos amados irmãos que o pouco que os nossos amados irmãos conhecem da graça de Deus, que não se cale, que fale, que mostre a verdade. Se a pessoa, como se diz dentro do sistema lá, aceitar naquele momento, graças a Deus. Se a pessoa não aceitar,
Graças a Deus que no momento certo do nosso eterno, aquela pessoa vai aceitar. Ó, mas se as pessoas vão aceitar no momento de Deus, eu vou ficar lá até, amados. Se você não tiver a mente aberta para as coisas de Deus, você vai ficar lá sendo escravizado a vida toda. Quantas pessoas, amado, eu volto a dizer, quantas pessoas estão dentro de um presídio, quantas pessoas morreram sem conhecer a verdade, pessoas que estão lá dentro de um presídio, porque desistiu de tudo, porque alguém falou para ele que essa pessoa vai para o inferno, que ela vai perder a vida, que com ele essa pessoa não tem jeito mais, e essa pessoa se desespera, tira a vida dos outros, larga pai, larga mãe, larga esposa, larga filho, porque alguém falou sim que essa pessoa vai para o inferno, que não tem jeito mais para ela. E que só tem jeito se for para dentro do sistema religioso e pôr a coleirinha no pescoço e ter um Deus humano guiando os passos dele. Não faça isso, não faça aquilo, isso aí está errado, você está assim. Não fala a verdade. Essa pessoa que aceita Jesus, como diz lá, ela se torna escravo. Pior, 7 vezes mais do que ela vivia antes de ir para aquele lugar. Amado. Eu falo isso com conhecimento de causa. Eu já vi pessoas assim, escravizadas pelo sistema. Porque as pessoas, a partir do momento que vai para lá, ela vai esperando encontrar liberdade, refrigério, uma palavra boa, amiga, de confiança, mas chega lá e recebe dezenas de ameaças. Se você não andar assim, você vai para o inferno. Você não pode beber, você não pode fumar, você não pode vestir um short, você não pode ficar sem camisa, você tem que lavar o carro do pastor, amanhã você já começa lavando a igreja, você não catou folha, você está devendo aqui, você tem que vir aqui pagar, senão você... Ou seja, o fardo lá é pesado, amado. Não é fardo leve, é pesado mesmo. E lá, o Deus lá, é aquele ser humano que senta lá e se diz que é um padre, é um pastor, sei lá. A pessoa deixa de acreditar no que está aqui. Deixa de acreditar no que está escrito aqui. E passa a acreditar só naquele homem. Porque ele fala bonito, mas aqui não tem nada a ver. Ele fala bonito, ele tem um terno bonito, ele tem um carro bonito. Passa tanto medo que as pessoas passam a acreditar. Só no medo. Eu não tenho medo mais. Falar para mim assim, vou fazer uma oração. Amanhã você vai amanhecer morto, meu amigo. Morrer para mim é lucro, que eu vou para perto do eterno lá, viver melhor. Mas as pessoas ficam com medo lá. Que Deus é esse que põe medo nas pessoas? A palavra de Deus fala que o fardo dele, o jugo dele é leve, é maneiro. Mas quem suporta tantas ameaças e vai falar que o fardo desse é leve? De maneira alguma, abençoado. Nós precisamos, nós em graça, nos manifestarmos mais, falarmos mais. Amado, o pouco de conhecimento que tiver, fale. Deixa que o Espírito Santo te conduza. Deixa que o Espírito Santo te use. Leia, estude a palavra de Deus. E deixa que Ele mova você. Não terás, vou dizer aqui, Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. As pessoas estão endeusando um diabo que não existe, nunca existiu. Estão deixando de acreditar na verdade. Hebreus 2,14. Estão falando que Deus é mentiroso. Que a gente fala que Hebreus 2,14 já foi aniquilado. Não, esse aniquilado não é assim não.
Mas porque lá dentro da onde eles estão convivendo como ovelhas, porque nós não somos ovelhas. Aqui nós lemos aqui que nós somos filhos. Mas lá são ovelhas ainda. Ou seja, estão atrasados. Estão atrasados. Lá fala que é ovelha. Nós somos filhos. Então, amado, nós temos que abrir, nós temos que pregar, nós temos que levar a palavra da verdade para esses irmãozinhos que não conhecem. E deixar que o Espírito Santo de Deus toque no seu coração e que ele venha conhecer toda a verdade. Nós não devemos ter outro Deus além do Criador. A partir do momento que alguém coloca aí, que fala que existe um diabo que faz tudo isso que estão falando aí, por aí no sistema religioso, estão endeusando esse ser mitológico que não existe. Estão endeusando ele. Estão fazendo ele de Deus, porque as pessoas mais falam nesse trem do que a própria palavra de Deus. Não querem admitir. Preferem acreditar que ele existe, mas não querem acreditar que na cruz tudo foi consumado. Eu peço agora, amados, compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais aí com nossos amados irmãos. Tira o que tiver de melhor. Tira o que tiver de melhor. Pega a sua Bíblia ali e confira os versículos que eu acabei de ler. Peça o discernimento do nosso Criador, que Ele vai dar. Com certeza Ele vai dar. Compartilhe esse vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Clica no sininho para receber notificações. Alguns amados irmãos aí têm deixado os comentários aí, na medida do possível que eu possa estar respondendo, eu respondo. Tem muitas pessoas que têm algumas dúvidas aí, entrem em contato com a gente vai orientando, de acordo com a palavra de Deus. A gente tem feito isso aí. Graça e paz, até um outro vídeo. Graça e paz.